propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, ao segundo encontro científico, das comissões do BPI. Eu sou Juan Quintanilha, coordenador da Comissão de Desenhos Industriais, e meu colega André Moura Reis também está aqui, o outro coordenador da comissão. Eu vou começar hoje com um pedido de desculpas a vocês, 2 pedidos no caso, O primeiro é por esse atraso de 10 minutos, e o segundo é pela ausência de palestrantes externos, porque nós tínhamos combinado com palestrantes do INPI, mas eles tiveram imprevistos e não puderam participar dessa nossa reunião hoje. E seria, com certeza, muito proveitoso poder ouvir um pouco do INPI sobre toda a adesão, elaboração das consultas públicas em relação ao acordo de Haia, mas, infelizmente, isso vai ter que ficar para um futuro próximo, que nós correremos atrás para poder organizar isso em conjunto com o INPI, para sanar todas as dúvidas que os usuários naturalmente terão quanto ao sistema de Haia. Seja bem-vindo, André, também. Está nos ouvindo? Obrigado, Juan. Ouço todos, boa tarde. Vamos começar o nosso evento, temos bastante coisa interessante para falar, e reforço suas palavras de que no futuro a gente vai tentar fechar um outro evento para poder falar em mais detalhes com o pessoal do INPI para, enfim, detalhar tantas as questões que tem sobre o acordo de Haia. Como nós não tivemos essa contribuição externa para o INPI falar de uma forma mais profunda sobre o trabalho que eles desenvolveram em todo esse processo da adesão à Haia, eu e o André optamos por preparar não chega a ser um beabá, mas um apanhado, uma visão geral de Haia para os usuários que estão menos familiarizados com esse sistema. Eu vejo aqui alguns rostos bem conhecidos, que participaram das conversas da Comissão de DI, sobre o protocolo de Haia, sobre o Manual de Desenhos Industriais, nas consultas públicas realizadas pelo INPI. Esses, eu acredito que já estão bem avançados nesse tema, mas a gente tentou fazer algo aqui bem democrático para poder abranger todos os participantes. Como eu disse antes, somos 2 coordenadores hoje na Comissão de Desenhos Industriais, o André de Moura Reis, que é engenheiro químico, especialista em patentes da BMA, e eu, Juan Quintanilha, engenheiro mecânico e sócio do Montoro e Pimenta. Hoje a gente vai falar brevemente sobre uma pequena introdução ao que seria o sistema de Haia, o seu histórico, as possíveis vantagens e desvantagens, questões que serão levantadas ao longo da adoção do sistema de Haia no Brasil, os países signatários, esse é um ponto muito importante para entender quem poderá se beneficiar desse sistema, em quais mercados
nossos clientes nacionais, as empresas nacionais poderão depositar via AIA. Falaremos brevemente também sobre a portaria do INPI referente ao acordo de AIA. Essa portaria que ainda não foi publicada, mas que entre abril e maio teve a consulta pública. Os custos, que é um ponto assim, bem importante, bem interessante, já que trataremos assim, de uma forma de simplificar o processo de obtenção do registro em diversos países, mas também tem a contrapartida dos custos serem sempre em francos suíços, o que acaba onerando o depositante nacional, né? A gente vai trazer também alguns cenários de casos recentes, de adoção recente ao acordo de AIA, para a gente tentar fazer uma certa comparação, ter uma noção do que esperar para o Brasil nesses próximos meses, nos próximos anos. Nós trouxemos, a título de curiosidade, também alguns números gerais de AIA em 2022, e vai ser basicamente isso tudo. Bom, para quem não está tão familiarizado com o tema, o acordo de AIA nada mais é do que um sistema de registro internacional de desenhos industriais. E a partir desse sistema de registro, é possível proteger esses desenhos em determinados estados ou organizações intergovernamentais por meio de um único pedido, bem semelhante ao que acontece hoje com o Protocolo de Madrid. Tá? A gente vê muita gente, principalmente de patentes, tentando fazer uma associação um pouco com o PCT, mas tem bastante diferenças. Se assemelha mais ao Protocolo de Madrid, não ao PCT. Já que no PCT a gente somente tem um pedido internacional, né? Quando a gente fala de AIA, nós vamos ter um registro internacional. E vocês vão ver mais para frente como será feito. Esse acordo ele é constituído por 3 tratados internacionais. Nós temos o Ato de Genebra, que é o ato ao qual o Brasil aderiu recentemente, né? Precisamente em fevereiro, se eu não estou enganado. O Ato de Haia, de 1960, e o Ato de Londres, de 34. Os atos de 60 e de 99, é importante a gente entender que eles são autônomos e independentes entre si. Então, um Estado-membro, por exemplo, o Brasil, aderiu ao Ato de Genebra, ele não necessariamente precisa aderir ao Ato de Haia. Entretanto, os nacionais brasileiros somente se beneficiarão do depósito em países que tenham aderido ao Ato de Genebra, não ao Ato de Haia. Tá? E quanto ao Ato de Londres, desde 2010, não é possível realizar mais nenhuma designação por meio deste ato, então ele está em stand-by, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, nós em dezembro de 2022, tivemos a publicação da consulta pública, né, para a sociedade civil dar todo o seu retorno acerca do segundo Manual de Desenhos Industriais, e foi uma consulta pública assim, bem vantajosa. Acho que todos aqui que trabalham com desenhos industriais ficaram muito satisfeitos com a proposta do INPI. Realmente, essa proposta trouxe um avanço bem considerável em relação ao que já existia. Essa proposta abarcou bastante demandas, né, que existiam há muitos anos. Com certeza tem pessoas aqui com muito mais experiência que eu na área, eu estou apenas 9 anos, mas desde que eu entrei nessa área, eu tenho certeza que tinha certeza que alguma dessas solicitações não seriam atendidas pelo INPI tão cedo, mas acabou que nessa consulta pública boa parte dessas solicitações foram atendidas, como, por exemplo, a utilização de linhas tracejadas, e que é um dos pontos mais controversos, né? Que a gente sempre ficou lutando com o INPI para tentar trazer para ver se o INPI liberava, e agora, finalmente, por conta de AIA, para ver essa harmonização, essa adequação ao acordo de AIA, o INPI propôs essa nova versão, né, do Manual de Desenhos Industriais, com todas essas, podemos dizer, modernizações, né, no sistema e no que será aceito pelo INPI a partir, provavelmente, de agosto. Tá? Então, em dezembro de 2022, tivemos a publicação do Manual de Desenhos Industriais, da publicação da consulta pública. Em fevereiro de 23 desse ano, tivemos a adesão do Brasil ao acordo de AIA. Para poder entrar em vigor... Um ponto que eu ia comentar, só complementar a sua fala,
é que é muito interessante como todos esses movimentos que o INPI vai promovendo, eles estão andando de forma a trazer maior robustez para o sistema de desenhos industriais, né? Então, já é interessante como a adesão do Brasil proporcionou essa atualização também do nosso manual, que era uma atualização super importante. Obviamente, ela não traz para a perfeição, né, a forma como o INPI vai agir diante dos desenhos industriais, mas ela claramente está trazendo ele para um patamar muito mais evoluído do que a gente tinha anteriormente. Exatamente. Não, é muito bom. Nós, como operadores, né, da propriedade intelectual no Brasil, a gente olhar para o INPI e ver que eles estão sempre andando para frente, né? Eles estão sempre em evolução, e essa evolução agora a gente considera que foi um salto bem grande. Como o André disse, obviamente tem defeitos ainda, isso é normal, mas a gente vê que realmente o INPI está no caminho certo e para tornar não só o sistema de propriedade não só o sistema de desenho industrial, mas todo o sistema de propriedade intelectual no Brasil bem mais robusto, né? Certamente. Então, a partir da adesão, tornou-se necessário que o INPI desenvolvesse internamente uma portaria justamente para reger como seria como tramitaria, né, pedidos via acordo de Haia no Brasil. Então, com isso, entre abril e maio desse ano, foi publicada também a consulta pública justamente dessa portaria. À primeira vista, essa consulta pública foi um pouco confusa, um pouco impactante, acredito que pela falta de experiência, né, que todos nós temos com o acordo de Haia, mas depois que a gente sentou e conversou com o INPI, a gente conseguiu esclarecer praticamente todos os pontos. Obviamente, quando essa portaria entrar em vigor, naturalmente vão haver dúvidas, mas a gente entende que a forma como o INPI está fazendo vai diminuir, né, a quantidade de dúvidas e a quantidade de problemas, porque o INPI não apenas está inovando, não apenas o INPI está tentando se modernizar, mas eles também estão muito abertos ao debate, eles estão muito abertos a ajudar os usuários. Então, a gente entende que a gente está num momento realmente para tirar proveito dessa situação e também trabalhar em conjunto com o INPI para poder trazer mais robustez a todo o nosso ambiente de propriedade intelectual. E, como eu disse anteriormente, é esperado que para agosto, de preferência 1º de agosto, que cai justamente na terça-feira, que seja publicada essa portaria referente ao Acordo de Haia e, possivelmente, também essa 2ª edição do Manual de Desenhos Industriais. Tá? Isso é um desejo do INPI, mas não tem nada oficial, não tem nada certo quanto a essa data. Então, não podemos fazer nenhuma promessas aqui, principalmente em nome do INPI. Tá? Mas a tendência é essa, que a partir do 2º semestre desse ano, nós já teremos Haia em vigência no Brasil. Quando a gente fala de Haia, sim, as vantagens sempre são coisas que saltam aos nossos olhos, né? Então, a possibilidade de você ter, por meio de um único depósito, a proteção em diversos países designados, em diversos estados designados, isso de cara o que mais nos chama a atenção, mas também tem outras vantagens além dessa, né? Por exemplo, você pode ter a taxa reduzida para a proteção de diversos territórios, taxa base, publicação, por parte contratante. Cada território vai ter taxas específicas e também vai ter taxas específicas da WIPO, mas, no geral, para empresas que depositam muito, essas taxas serão reduzidas em comparação ao você precisar depositar individualmente em cada país, certo? O que eu vejo aqui como a grande vantagem é o 2º item, que é justamente a desburocratização. Ou seja, você não vai precisar mais contratar diversos agentes em diversos países, solicitar o orçamento de cada país individualmente. Isso, por meio de Haia, vai facilitar muito, porque você, por meio de um simples depósito na WIPO, você vai poder obter o registro internacional e a proteção nos Estados-membros designados. Então, você vai poder ter proteção no Brasil, proteção na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, no México, tudo por meio de um único depósito.
Obviamente, esses pedidos serão tramitados posteriormente de forma individual e soberana por cada país, mas todos os países precisam seguir certas recomendações e certas recomendações de legislações relacionadas à AIA. Então, você tendo um pedido internacional que veio a ser concedido como um registro internacional, são grandes as chances desse registro também ser concedido nos países designados. Tá? Mais para o final da apresentação, eu vou trazer algumas estatísticas que vocês vão ver como o índice de aprovação é bem alto para pedidos depositados por meio de AIA. Outra vantagem que aqui no Brasil foi gigantesca foi justamente essa harmonização no exame, essa necessidade de você adequar a legislação local à AIA. Então, com isso, o INPI publicou, né, realizou essa consulta pública para a nova versão do Manual de Desenho Industrial, que, como eu e o André já falamos, foi um salto gigantesco em relação à versão anterior, que já era uma versão boa também, já significava também outro salto em relação ao que nós tínhamos no passado. Então, esse ponto da harmonização do exame trouxe para o Brasil um ganho de, podemos dizer, de modernização, né, em todo o sistema de desenhos industriais, que adiantou a gente em alguns bons anos, atendeu algumas exigências que exigências não, né, solicitações que nós fizemos no passado, a BPI, a BAP, todas as associações que sempre advogaram nesse sentido. Então, realmente foi algo que foi extremamente positivo para a proteção do desenho industrial no Brasil. A adesão à AIA foi justamente essa harmonização no exame que nos trouxe até o novo Manual de Desenhos Industriais. Outro ponto interessante é que a AIA ele permite até 100 desenhos, ou 100 modelos, ou 100 variações, né, como a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, dentro do mesmo pedido, desde que possua a mesma classificação de Locarno. No Brasil, nós temos, por lei, essa limitação de 20 variações por pedido, né, além do objeto principal. E, a princípio, isso pode soar um pouco como problemático para o Brasil no futuro, só que, como vocês também verão no final da apresentação, na parte de estatísticas, na média, um pedido por AIA tem, geralmente, 3 ou 4 variações. São poucos os casos que passam disso. Tá? Em uma conversa com as pessoas do INPI que estavam envolvidas na elaboração dessa nova portaria, eles nos informaram que não chega a 10% o número de pedidos que tenham mais de 20 variações. Então, isso no Brasil, por mais que tenha essa diferença entre a AIA e a LPI, a gente acredita que será um problema pequeno, né? Aí nós temos também a possibilidade de sigilo por 12 meses, de acordo com o ato de 1960, ou 30 meses, de acordo com o ato de 99, que foi justamente o ato que o Brasil aderiu. Tá? E temos também a vantagem da publicidade pelo INPI. Entretanto, a gente também precisa pensar em quais são os possíveis lados negativos que a AIA pode trazer. Não necessariamente lados negativos, né? Mas, às vezes, questões que não são tão vantajosas. Aqui nós listamos como, por exemplo, possível impacto na indústria nacional de automóveis, eletrodomésticos, já que o Brasil se tornará um país ainda mais interessante, né, para depositantes estrangeiros. O segundo item, que é muito importante também, o pagamento das taxas, como eu disse anteriormente, serão sempre feitos em francos suíços. Então, hoje o franco suíço está em cerca de 5,30, 5,40. Então, essa variação cambial pode não ser interessante justamente para os nacionais. Isso a gente vai perceber que pode acontecer aqui no Brasil e já aconteceu em países semelhantes, como o México, por exemplo, que se beneficiou mais como país designado do que como país de origem. Tá? Então, o pagamento das taxas em franco suíço realmente pode ter um peso bem grande para os depositantes nacionais. A gente também precisa abordar a questão da harmonização com a legislação nacional, né? A questão da constituição de procurador é um ponto muito controverso nessa questão de AIA.
já que se um pedido for depositado via AIA e ele for concedido aqui no Brasil sem uma exigência ou sem qualquer ato do INPI que exige uma resposta por meio do titular, esse pedido, muito provavelmente, ele vai ser concedido sem ter um procurador constituído. Então, ainda está a área um pouco cinzenta ali de como isso vai funcionar na prática, mas nós esperamos que seja mais simples no dia a dia do que a gente está imaginando, tá? E temos sempre também... E aqui, eu acho que é só importante comentar, Juan, que vai precisar de procurador constituído para qualquer ato que seja tomado diretamente diante do INPI, né? Então, assim, obviamente, a gente tem essa exceção aí possível de um registro internacional ser concedido sem nenhuma recusa por parte do INPI, mas o caso geral que a gente imagina vai ser que, eventualmente, vai ter alguma recusa, vai ter ação em relação ao pedido para... André, eu acho que você caiu. Não sei se você ouve a gente, mas a gente parou de te ouvir. Eu ouço, continuo ouvindo você. Tá, Me ouve? voltou. Voltou. Era só para realmente pontuar essa questão de necessidade de constituir um procurador em até 60 dias de qualquer ato que está sendo realizado aqui no Brasil. Então, apesar de a gente ter essa situação, que é uma exceção dessa possibilidade de você ter um registro internacional concedido sem nenhum ato praticado diretamente no INPI, a expectativa é que você vá, na maioria dos casos, precisar, em algum momento do processamento, ter um procurador nacional para realizar algum ato perante o INPI, seja por uma recusa que foi imposta, enfim, algum ato que vai ter que ser tomado diretamente do INPI, e para isso você vai precisar constituir esse procurador em até 60 dias. Exatamente. Mas a gente precisa ver como vai funcionar um pouco na prática, né? Para poder entender qual vai ser essa proporção de casos concedidos sem qualquer necessidade de interação, né, entre o titular e o INPI. Mas é um dos pontos, assim, definitivamente, que chamaram bastante nossa atenção quando a gente estava debatendo, né, André, a consulta pública da portaria que regula a AIA, e que, a partir do momento que entrar em vigor, a gente vai começar a entender melhor como isso vai se desenrolar aqui no Brasil. Outro problema que a gente sempre enfrenta, né, como um país de língua portuguesa é não estar de acordo com as línguas mais faladas e utilizadas, no caso, com o Acordo de Haia, que prevê a tramitação dos pedidos em inglês, espanhol ou francês. Tá? Então, todo pedido que vier para o Brasil, a documentação necessariamente quer dizer, toda a comunicação entre INPI e o AIPO será feita em inglês, mas todo documento apresentado no Brasil precisará de tradução, né? Não sabemos ainda como será feita essa questão da tradução, se será como é feito hoje, se precisará mudar alguma coisa, mas temos sempre essa questão da língua portuguesa como a língua que rege tudo que é feito no nosso país. Tá? Outra questão que nós já abordamos anteriormente é que a proteção só pode ser obtida nas partes contratantes que aderiram ao mesmo ato, ou seja, o Brasil que aderiu ao Ato de Genebra de 1999, os seus nacionais só poderão obter proteção também nas partes contratantes que aderiram ao Ato de Genebra de 1999. Tá? Temos a necessidade de ainda realizar depósito nos países que não são signatários do Acordo de Haia. Por exemplo, na América do Sul, somente o Brasil e o Suriname são signatários, então, para o Mercosul, nós temos necessidade ainda de realizar depósitos via CUP, como já fazemos normalmente hoje em dia. Temos outra questão também um pouco diferente, que eu também estou curioso para ver como vai funcionar na prática, que é a da vigência dos registros, né? Já que a LPI prevê 10 anos de proteção renováveis por mais 3 períodos consecutivos de 5 anos, enquanto a AIA prevê 2 períodos iniciais de 5 anos. Isso pode acarretar alguns problemas, mas a gente precisa entender, a partir do momento que for publicada a resolução, essa portaria, a gente precisa entender na prática como isso vai ser feito para
realmente trazer um tratamento homogêneo para todos os titulares de registro de desenho industrial no Brasil. E, por fim, Perfeito. Eu acho que também... só sobre isso é só um ponto que, na verdade, lá na minuta da portaria, ele menciona que a proteção total vai poder ser de até 25 anos, como seria um depósito nacional normal, e você vai precisar fazer essas renovações, só que ao invés de você ter que fazer renovação a partir do 10º ano, a partir do 6º você vai precisar fazer. Você poderia fazer 4 renovações, 5 sequências, totalizando 5. É mais como se o INPI começasse a entender o quinquênio como uma renovação, né? O primeiro Perfeito, quinquênio, no caso. exatamente Então, isso. seria basicamente nessa Exatamente. linha. E, por fim, também temos as questões da nulidade, o pronunciamento pelo titular, questões que serão assim, melhor entendidas realmente quando essa portaria for publicada, para a gente poder começar na prática, em conjunto com o INPI, tentar deixar tudo mais ajeitado possível para poder fazer o nosso sistema todo muito mais compacto, mais lógico, né? Trabalhar de uma forma mais inteligente. Aqui nós temos uma lista, né, dos países signatários do Acordo de Haia, especificamente do Ato de Genebra. Essa lista vocês podem ver que já está bem grande, mas assim, ainda não se compara com, por exemplo, os membros que são signatários do PCT. E aqui, pelo mapinha, acho que fica um pouquinho mais fácil, né, para a gente poder visualizar quem hoje faz parte do Acordo de Haia e que utiliza o sistema de Haia para depósitos de desenhos industriais. Eu achei curioso esse fato do Brasil e do Suriname serem as partes contratantes hoje na América do Sul. Então, nós temos 79 partes contratantes, né, gerando 96 países, muito principalmente pela questão da União Europeia, né, já que é uma parte contratante que abarca diversos países, mas vocês podem ver que ainda no sul global ainda existem diversos países que poderão vir a aderir à AIA no futuro. Eu acho que esse é um ponto bem interessante que você tocou sobre a União Europeia, que é justamente esse é um dos pontos mais positivos, talvez, do Acordo de Haia, essa possibilidade de você designar um território, que seria a própria União Europeia, e você garantir a proteção em todos os Estados-membros da União, né? E a mesma coisa que acontece para a Organização Africana de PI, né? a OPI, que também você conseguiria, mediante a designação desse escritório regional, garantir a proteção em diversos países de uma vez só. Isso é bem interessante. E uma praticidade. Exato, é muito mais prático, né, realmente, para você ter que lidar com apenas um depósito, ao invés de diversos, é um avanço e uma praticidade para o dia a dia assim, bem grande. Mas a gente vai ver mais para frente que essa praticidade talvez não se reflita em diminuição de custos, que é outra questão que a gente também vai precisar no futuro, estudar caso a caso, entender a necessidade de cada titular para poder ver quais são os meios mais interessantes para ele proteger os designs desenvolvidos por ele, se vai ser por via do Acordo de Haia ou se via CUP, como nós fazemos hoje em dia. Tá? Então, essa portaria do INPI, que nós informamos anteriormente, ela teve uma consulta pública recentemente, entre abril e maio, e é esperada para ser publicada em 1º de agosto. E nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre essa portaria, porque como é uma consulta pública, pode mudar algumas coisas ainda, mas os principais pontos abordados pelo INPI foram o regramento sobre a entrada de novos pedidos de desenho industrial via Acordo de Haia, as disposições sobre a formalidade dos pedidos, quais serão as competências do INPI, quais serão as competências da Secretaria Internacional, está com um typo aqui, quais serão as possibilidades de recusa pelo INPI e todas as questões relacionadas à vigência e renovação desses registros no país. Nós entendemos que não vai mudar muita coisa, porque realmente a grande mudança no Brasil vai ser por conta da nova versão do Manual de Desenhos Industriais. Tá? A AIA vai vir como um facilitador, mas uma alternativa, então é sempre muito bem-vindo, né, a gente poder ter
formas diferentes de realizar o mesmo serviço e que a gente vai poder escolher de acordo com o que for mais conveniente para a gente, para os clientes e para todo o sistema. Aqui eu trouxe um pequeno panorama dos custos para vocês terem uma noção da magnitude, né, desses valores que nós estamos tratando. Como vocês podem ver aqui no item 1.1, na tabela à esquerda, a taxa básica, né, para você depositar um pedido de registro internacional é de 397, praticamente 400 francos suíços, né? Isso daria cerca de pouco mais de R$2.000, só de taxa oficial para você depositar um pedido internacional na WIPO, e ainda seria necessário pagar 19 francos suíços para cada desenho adicional, né? Cada variante no mesmo pedido. E você ainda tem outras taxas aqui relacionadas, como a taxa de publicação, taxa para excesso de palavras na descrição do pedido, outras taxas padrões aqui de designação, onde você tem diversos níveis, né, que variam de acordo com o exame que será realizado. Sim, eu acho que esse é um ponto bem interessante, Juan, que isso vai afetar certamente bastante os usuários do sistema, que é justamente essa taxa de designação, porque, a princípio, quando a gente fala que você vai depositar um pedido, você vai garantir proteção em todos os territórios que você designar, parece tão simples, né? E, na verdade, é bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade. Então, essa taxa de designação é justamente para cada território que você desejar proteção, você vai ter que pagar uma taxa correspondente. Como o Juan comentou, são taxas que variando de país para país, são taxas que são calculadas internamente pelos escritórios, e elas vão pesar fortemente no orçamento das empresas, e elas vão precisar balancear em quantos territórios elas querem, quais são os territórios preferenciais, vale a pena, né, abrir a carteira e tentar depositar no máximo de países possíveis, ou seria melhor, talvez, restringir. Então, esse é um balanço que vai ser muito importante se fazer estrategicamente pelas empresas que nós, como agentes de TI, vamos poder assessorar, que vai ser justamente esse balanço entre custo e proteção nos territórios de interesse. Exatamente. O bom é que o próprio site da WIPO já fornece, né, André, uma calculadora para a gente calcular os custos estimados de um depósito por área. Isso é bem interessante, facilita bastante o processo. E eu destaquei aqui também alguns países para vocês terem noção dos custos de designação de cada um, porque o custo de designação você paga inicialmente para o WIPO e depois você paga um custo de designação determinada por cada estado contratante. Então, por exemplo, para o Canadá, você paga 316 francos suíços para cada design, ou seja, para cada variação. A gente ainda tem sempre que se atentar a essa questão, porque tem países que cobram por variações, por designs, no caso, tem países que cobram, como a China, por exemplo, que cobra somente por pedido, né, 603 francos suíços por pedido. O Japão já cobra 507 francos suíços por design também. Então, alguém com um pedido com 10 variações no Japão, por exemplo, já vai para 5.000 francos suíços. Então, fica realmente um pedido assim, bem caro, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto interessante também para a gente comentar novamente, que você está reforçando, o fato de que em AIA você consegue ter até 100 desenhos industriais dentro de um mesmo pedido. Então, significa que, na verdade, quando eles forem entrar no Brasil, eventualmente você vai ter que destrinchar na mesma quantidade de pedidos que forem esses desenhos industriais, né? E as variações poderiam estar contidas em cada um desses desenhos que você tem. Então, no caso do Brasil, por exemplo, se você tivesse um pedido internacional com 4 desenhos industriais, contanto que eles estejam na mesma classe no Carmo, você, quando ele tiver o Brasil designado, você eventualmente vai ter que fazer uma divisão daquele pedido original e você vai ter que pagar taxas correspondentes a esses pedidos divididos também. Então, isso é um ponto para analisar o custo. Exatamente. E no México, nós podemos ver que o custo é um pouco não, é bem menor em relação ao Canadá, à China, ao Japão, mas você, além disso, você tem uma possibilidade de pagar
taxas reduzidas, né, diferenciadas, assim como o Brasil também oferece, né, hoje em dia, taxas reduzidas para microempresa, pessoa física. O México também possui essas taxas diferenciadas para a AIA. Aí vai caber ao Brasil designar escolher, né, suas taxas de designação a serem aplicadas no momento que um pedido internacional for designado para o Brasil. Esse é um ponto interessante também que o Júlio tinha comentado em uma reunião que a gente teve na BPI recentemente, que eles estão planejando fazer uma atualização na tabela integral de serviços, né? Então, provavelmente, quando eles fizerem essa atualização na tabela completa, a gente vai saber quais vão ser os valores aplicados à AIA, porque eles ainda não foram divulgados. Sim. Trazendo agora alguns casos recentes para vocês, assim, de adesão recente, nós tivemos, por exemplo, o Canadá, que aderiu em 2018, a China aderiu ano passado, em 2022, em fevereiro, e o México também aderiu ano passado, se eu não me engano, 2022. Me corrija se eu estiver errado, André, do México agora me fugiu da cabeça. Eu acho que foi início de 2022 mesmo. Início de 2022, né? Então, aqui a gente já consegue ter um panorama da quantidade de pedidos internacionais depositados via AIA em 2022. O Canadá, ele gerou 71 pedidos, né? Onde o Canadá foi o país de origem. Desses 71 pedidos, foram 129 desenhos, né? 129 variações. Em contrapartida, o Canadá foi designado como parte de algum pedido oriundo de outro país 1.587 vezes. Então, vocês podem ver que, nesse primeiro momento, a regra que vocês vão observar também para o México é de você inicialmente se beneficiar como parte designada, certo? Então, você pode ver que o número de pedidos que teve o Canadá designado como um país destino é muito maior do que o número de pedidos gerados a partir do Canadá. No México, que é mais recente ainda, esse número ainda é mais gritante, já que o México gerou apenas 3 pedidos por AIA, enquanto ele recebeu 692. Então, aqui tem uma disparidade muito grande. Imagino eu que os mexicanos entenderam que não seria interessante utilizar AIA nesse primeiro momento, até entender todo o sistema, como funciona, em quais casos o uso de AIA é benéfico ou não para o titular. E eu aproveitei para trazer aqui a China também, que também aderiu em 2022, só que a China a gente sempre deve tratar de uma forma diferenciada, né? Porque pelo tamanho do país, quando a gente fala de China, a magnitude de tudo é sempre muito maior. Então, a China conseguiu equilibrar bem a quantidade de pedidos originados na China e a quantidade de pedidos que designaram a China como um país de destino. Então, nós tivemos 1.287 pedidos originados na China e 1.491 pedidos que tiveram a China como destino. E, por fim, eu aproveitei para destacar aqui a Alemanha, que a Alemanha hoje, tirando a China, é o país que mais faz uso de AIA, com 870 pedidos sendo originados a partir de lá. Sendo que desses 870, nós temos quase 5.000 designs, ou seja, quase 5.000 variações. Então, por mais que você tenha na Alemanha menos pedidos que na China, você tem, vamos dizer assim, mais objetos sendo protegidos na Alemanha, já que chegaram a quase 5.000. É muita coisa. E eu acho que fica a provocação para nós brasileiros de conseguir ajudar nesse momento da indústria nacional de conseguir alavancar esse número de depósitos de empresas brasileiras, né? E a provocação, acho que ela bate de frente aí com os números da China, que aderiu em 2022 e já conseguiu atingir essas estatísticas estratosféricas para depósitos via AIA, né? E eventualmente esses pedidos podem ter o Brasil como um país designado, e a gente vai aumentar o nível de proteção, né, de matéria protegida no país em termos de desenho industrial.
Então, vai ser algo para as indústrias brasileiras também ficarem atentas para o que está acontecendo no mercado e o que vai ter eventualmente protegido por terceiros que elas vão precisar se resguardar na hora de comercializar os seus bens. Exato. São países que historicamente têm muito interesse no Brasil, né, André? Então, a tendência é realmente a gente, Exato. num primeiro momento, notar um aumento do número de registros de desenho industrial aqui no Brasil por conta da adesão à AIA. Aqui eu trouxe um número do Canadá, que como o Canadá aderiu em 2018, a gente consegue ter uma perspectiva um pouco mais precisa, né, do que aconteceu ao longo do tempo. Vocês podem observar que desde 2015, o Canadá mantinha a mesma média ali de cerca de 6 mil depósitos por ano. E essa média foi se mantendo até 2018, a partir de 2018, quando o Canadá aderiu à AIA, vocês podem ver que houve uma evolução constante, um aumento constante no número de depósitos. E de 2018 a 2022, esse aumento correspondeu a 50%, passando de uma média de 6 mil para 9 mil pedidos de desenho industrial depositados por ano no Canadá. Isso não conta apenas os pedidos originados no Canadá, né, que foram 71, mas conta também os pedidos que tiveram o Canadá como um estado designado. Então, vocês podem ver que, para o Canadá em específico, a adesão à AIA serviu não apenas para aumentar o número de depósitos, mas serviu também para romper a estagnação que o Canadá enfrentava na média, né, de depósitos anuais de desenhos industriais. Aqui nós vamos chegando ao final, temos os números gerais de AIA em 2022, do relatório publicado pela WIPO, e nós tivemos quase 8 mil pedidos internacionais depositados via AIA em 2022. Ainda é um volume pequeno, né, se a gente considerar todo o potencial que esse sistema possui, mas que já representa um aumento de quase 19% em relação a 2021. 2020, obviamente, por questões da pandemia, a gente não pode considerar qualquer estatística, né? Já que foi algo completamente fora da curva. Com certeza. Eu acho que é interessante também nesse ponto, Juan, o fato de entender que o acordo de AIA ele ainda está no crescimento, né? Ele ainda tem muitos países para aderirem o acordo e ele ainda está, se não me engano, agora você também pode me corrigir, se não me engano, ele está com 36%, representa 36% do total de depósitos, né? Então, você tem aí uma porcentagem muito grande de pedidos de desenho industrial depositados via CUP, e a AIA ainda está aí numa crescente, tá? Em torno de abaixo de 40% ainda, com esse potencial de crescimento aí nos próximos anos. Então, isso também é interessante para ver nesse desenho estatístico que a gente está. É um sistema que está longe da maturação ainda, né, André? Ainda tem muito que se desenvolver e tem muito ao que se ajustar também, né, para poder atrair mais depositantes. Mas um fato que eu achei interessante aqui é que, se vocês observarem o número de pedidos e o número de registros, ou seja, o número de concessões, é muito parecido. A gente teve um aumento maior, né, no número de registros, de 26%, mas vocês podem ver que o número de pedidos concedidos é quase igual ao número de pedidos depositados. Tá? Justamente por AIA ser mais permissiva, né, com o que pode ser depositado, não tem tantas restrições como a gente tinha aqui, né, até alguns anos atrás. E outro número... Esse é um ponto... Não, pode Desculpa falar. te cortar. Que é um ponto bem interessante também de AIA, justamente essa questão que você pontuou com essa permissividade, né, que é regras um pouco mais flexíveis para o registro nos registros internacionais, e o fato que é bem interessante, eu acho que para nacionais utilizarem, né, nacionais brasileiros, é o fato de que o INPI, por exemplo, conforme está determinado na minuta da portaria, que ele vai ter aí um prazo de 6 meses a partir da notificação de designação do Brasil para se expressar sobre alguma recusa em relação àquele registro. Não tendo uma notificação dessa recusa por parte do INPI, o registro vai ser concedido automaticamente. Então, isso, de alguma forma, ele traz uma palavra que eu não queria usar, na verdade, que é uma pressão para o Instituto de agir com eficiência para garantir uma celeridade
e, ao mesmo tempo, uma eficácia das regras que estão estabelecidas. Então, esse é um ponto bem interessante de AIA, que você comentou, e está muito em linha com essa estatística aí dos depositados com os concedidos. Isso é um mecanismo bem interessante que a AIA proporciona. Exato. E isso volta muito naquilo que a gente falou no início, né, André? Que eu acredito que a principal vantagem que a AIA vai trazer ao Brasil é justamente essa modernização, né, do sistema de desenho industrial hoje. Porque, como o INPI precisa se adequar à AIA, a gente está tendo avanços assim, extremamente significativos, que se refletem não somente no tempo de concessão, que hoje já é um tempo de concessão muito bom no Brasil, mas também toda a questão do que é passível de proteção, de como você pode representar esse objeto, se você pode utilizar partes de objetos, se você pode utilizar linhas tracejadas. Então, tudo que é utilizado para modernizar o sistema, a gente está enxergando agora com a AIA, e isso vai ser extremamente benéfico, né? Tanto para os titulares quanto até para o próprio INPI, já que agora você tendo um acordo internacional, né, tratados internacionais para poder se basear, você consegue ter uma harmonização de decisões muito mais favorável do que tinha no passado. Com certeza. É uma forma de trazer o INPI, enfim, os normativos todos para o presente, né? E abrindo caminho para o futuro. Né? Dar uma oxigenada no nosso sistema de desenhos industriais. Isso é muito positivo. Aí, olhando mais um pouquinho aqui para essas estatísticas, a gente achou também outro ponto interessante, é que, em média, cada pedido ou cada registro internacional tem 4 designações. Então, isso se reflete nesses números, né, de 33 e 32 mil designações por pedido e registro, né, respectivamente. Então, a gente pode ver que esse número fica realmente muito abaixo daqueles 100, né, que a AIA prevê, e muito abaixo também dos 20, né, que a LPI prevê hoje, da quantidade de variações, de variantes. Então, a gente volta de novo a bater nessa tecla, né, porque numa primeira vista é algo que salta aos olhos, a AIA permitir 100 variações, enquanto no Brasil nós temos 20, mas que na prática parece ser um problema que vai ser realmente em casos excepcionais. Sim, eu acho, eu até incentivo, você tinha comentado muito corretamente, incentivo todo mundo aqui a utilizar a calculadora que a WIPE fornece, porque justamente aqui a gente vê claramente que tem uma questão aí que vai eventualmente esbarrar no custo, né? Então, o fato de já permitir 10, até 100 designs, não significa que eventualmente as empresas, os titulares vão conseguir fazê-lo, né? Porque vai ter uma questão de custo associada, e quanto mais designs você tiver em um pedido internacional, maior vai ser o seu custo. Então, isso está bem refletido nesses números aqui. E eu acho que utilizar a calculadora vai ser uma coisa de experiência que a gente vai poder ter no início da vigência de AIA em agosto, para poder determinar quais vão ser as melhores estratégias para seguir no futuro. Isso aí. Aqui deu para perceber também, dá para ver melhor aquilo que você falou, André, da questão de AIA vir em uma constante ascensão, né? A gente pode ver nessa primeira linha aqui que o número de pedidos depositados via AIA está em um constante aumento. Então, é um sistema que ainda está maturando, que ainda está se desenvolvendo e que tem um potencial gigantesco, né? A gente, entre 2008 e 2016, teve bastante oscilação, assim, não sei o motivo por que oscilou tanto, mas são oscilações assim, muito abruptas, né? Por exemplo, 2008 e 2009 teve 46,8% de aumento, enquanto no ano seguinte foi 4,6%, depois 32,8%, foram variações bem diferentes. Entretanto, a partir de 2018, a gente pode notar que começou a ficar algo um pouco mais racional, uma tendência mais limpa, aumentando 3,7%, depois 8,1%. Aí tivemos 2020, né, que por motivos óbvios teve um decréscimo no número de depósitos, e decréscimo percentual, né, não em número de pedidos. Número de pedidos também, na verdade. E depois tivemos aumento de 15,8%, 18,8%. Então, como o André disse, esse é um
É um sistema que ainda está em evolução, que as pessoas ainda estão, as empresas estão entendendo ainda como funciona, quais são as vantagens, em quais cenários é interessante você usar a AIA em detrimento da CUP. Então, a gente entende que realmente tem muita margem para crescimento e para utilização de AIA no futuro, daqui no Brasil, logicamente. Então, para tentar sumarizar tudo isso que a gente conversou hoje, nós temos a expectativa de que a adesão à AIA aumente o número de depósitos de pedidos de desenho industrial no Brasil, não só por AIA em si, mas porque é uma alternativa, né? A CUP é uma alternativa que para algumas empresas vai ser mais interessante, vai permitir você depositar no Brasil e em outros estados contratantes através de um único registro internacional. Então, isso realmente leva a gente a crer que podemos esperar um aumento do número de depósitos de pedidos de desenho industrial no Brasil. O ponto que, para mim, é o mais importante, a AIA está trazendo uma modernização dos procedimentos do INPI de uma forma que a gente não vê há muito tempo. Então, a gente está vendo que diversas demandas foram atendidas nessa segunda versão do manual, né? Pelo menos o que foi apresentado na consulta pública. Isso está representando um avanço assim, gigantesco em relação à primeira versão do Manual de Desenhos Industriais. Entretanto, nós vamos precisar sempre fazer esse balanço, fazer esse estudo dos custos, né? Para poder entender qual vai ser a melhor forma de proteção, via AIA ou via CUP. Esse estudo vai ser sempre, principalmente no começo, né? Caso a caso, entendendo a necessidade do depositante, porque até agora a gente não consegue enxergar uma verdade universal de que AIA é melhor que CUP ou não. Então, a gente vai sempre precisar estudar esses casos individualmente para entender em qual cenário eles vão se encaixar. E foi isso, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer a participação de todos vocês que tiraram um tempinho para ouvir um pouco mais sobre a AIA hoje. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer o pessoal do INPI, que traria a visão deles, assim, que é muito interessante, de como nós chegamos até aqui, mas eu espero que esse conteúdo que a gente trouxe hoje tenha sido bem proveitoso para a maioria de vocês. Muito obrigado a todos por participarem e faço as palavras do Juan as minhas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para enviar pelo chat, que a gente tem um tempinho para tentar elucidar alguma dúvida que vocês tenham. E, no mais, a gente também se coloca à disposição, eu e André, né, por meio da BPI, que sempre que vocês precisarem da Comissão de Estudo de Desenhos Industriais, nós estaremos aqui para tentar ajudar vocês ao máximo a tirar as dúvidas necessárias, a fazer interface com o INPI, para a gente estar sempre desenvolvendo todo o nosso ambiente de proteção da propriedade intelectual. Tem sim, Rafael. Vou enviar aqui no chat o nosso contato, que aí quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente no futuro. Isso. Eu tinha feito um comentário, eu acho que estava no mudo, que vai ser muito importante, inclusive, ter a contribuição de todos vocês ao longo desse desenvolvimento de AIA. Vai ser muito positivo, até para a gente ver como que o INPI vai funcionar e como que a gente deve atuar também. Exatamente. A contribuição de vocês vai ser realmente extremamente importante, porque a gente vai precisar dessa robustez de dados assim no começo, né, para a gente poder entender como o sistema está funcionando, quais são as limitações, quais problemas vocês estão enfrentando. Então, a gente conta realmente com vocês para tentar concentrar nessas demandas que vocês tiverem na BPI, na ABAP também. Imagino que nossos amigos da ABAP também estarão fazendo a mesma coisa para a gente levar essas demandas para o INPI para melhorar todo esse sistema. Eu coloquei aí o meu contato e o do André,
tá? Vocês, no chat, vocês podem entrar em contato com a gente sempre que tiverem necessidade. Às vezes vocês entendem, né? A gente pode demorar um pouquinho para responder, porque tem prazo, tem reunião o tempo todo, então a gente, dependendo da semana, fica um pouquinho agarrado, mas eventualmente a gente responde vocês e tenta tratar tudo com a maior celeridade possível. Com certeza, com certeza. Pessoal, então, já que não teve perguntas, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos vocês e tenham mais uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.